Oi, gente, voltei. Típica de uma mãe. Penteado de mãe, ó, coquinho, cara lavada, né? Uma inchadinha que hoje não dormi bem. Mas faz parte, né? Bom, hoje eu vim contar um pouquinho sobre o meu relato de parto. Desculpa o barulho no fundo, que é o barulho do meu ventilador. Meu ventilador é muito barulhento. Mas a gente nunca gostou desse barulho, mas agora ele tá sendo muito útil, porque a Zoe, durante a soneca da tarde, ela gosta de barulho, esse ruído branco, né? Então a gente põe o ventilador virado pro outro lado e ela pertinho do ventilador. Aí ela dorme, que é uma beleza. E ela é bem sensível ao barulho também, então ela fica acordando muitas vezes. Se a casa estiver vazia, em silêncio, ela fica acordando muitas vezes. Então ela resolveu fazer isso pra ser melhor pra ela dorme melhor, né? E a gente também consegue fazer as nossas coisas melhores, né? Porque senão tem que fazer tudo pé, antepé, não dá pra lavar uma louça, não dá pra abrir uma janela muito rápido, não dá pra falar, que nem eu tô falando aqui, não dá, porque ela já acorda, ela é bem sensível ao barulho. Então a gente fez dessa maneira pra ela conseguir dormir bem e a gente também conseguir maneirar e viver como tem que ser, né? Então vou falar um pouquinho, né, do dia falar do meu relato de parto. Então, era no dia 17, né, 17, umas 11 horas da noite, era o início da semana ali, se eu não me engano, uma segunda-feira, eu acho, né, ou terça, e um dia antes, meu marido tinha falado assim, ó, amanhã a gente vai no Bob's, eu adoro o milkshake do Bob's, ele disse, amanhã a gente vai no Bob's, a gente vai tomar um sorvete e essa menina vai nascer. Eu tava de 38 semanas e 6 dias. Tava agoniadíssima, porque a Emily já tinha nascido de 37 semanas e tudo dentro de mim, da minha cabecinha, me dizia que a Zoe também ia nascer de 37 semanas. E foi passando 37,1, 37,2, 37,3, 38, 38,1, 38 e nada. E eu tava assim, ó, agoniadíssima. E já tava falando, né, comigo mesma, que se chegasse nas 40 semanas eu ia pedir cesárea. Eu não queria. Eu me preparei muito pro parto normal, porque eu tive uma cesárea da minha primeira filha e foi bem traumático. Teve muita intervenção, teve muita coisa que não deveria acontecer, aconteceu. Eu fiquei traumatizada, foi dolorido, foi horrível, ninguém me auxiliou, ninguém me falou nada pra me tranquilizar. Então foi um parto bem complicado, sabe? E eu decidi que eu queria parto normal. Antes de eu engravidar, eu queria cesárea. Aí alguma coisa mudou na minha cabeça, eu queria parto normal. Aí eu estudei a gravidez toda, tudo que eu pude, tudo. Relatos de parto, posição, a melhor maneira de respirar, fisioterapia pélvica, alongamento, exercício. Comprei uma bola de pilates que tá sendo maravilhosa até hoje, sabe? Eu fiz tudo que eu podia fazer para me preparar para um parto normal, humanizado, tranquilo e lindo como eu queria. Então, eu fiz isso, né? E aí, ele queria o milkshake, né? Voltando lá, ele queria o milkshake. E eu falei, tá bom, mas nem acreditei, porque eu já tava assim tão agoniada que eu pensei assim, ou eu vou tirar essa criança à força, né, com uma cesárea, ou eu vou deixar rolar. Vou dar uma esquecida aqui, uma esparecida, mas não acreditava que fazer aquilo funcionaria. Eu tinha ouvido, né, que quando o parto tá demorando pra vir, você tem que fazer coisas que te dão prazer e tal, e eu tava tentando fazer isso. E não tava funcionando muito, sabe? Então eu falei, não vai ser não. E aí a gente saiu, tomou sorvete, caminhou um pouco, sabe? Voltou pra casa. E daí veio assistir, né? Tava assistindo alguma coisa aqui na televisão. Eu só conseguia sentar na bola de pilates. O sofá, assim, ó, porque o meu sofá ele é reclinável, ele é muito grande. Então você tem que ficar, tipo, meio caída, assim, sabe? E eu odiava, porque eu tava gigante. Então, pra eu levantar, pra eu sentar no sofá, era uma loucura. Sabe, era muito ruim. O Bruno tinha que ficar me ajudando e eu não gostava disso. Porque daí ficava muito ruim pra mim. E deitada também não tava dando mais jeito, porque
né, gravidez, no fim, você não tem posição pra nada. Aí eu adorava ficar sentada do ladinho do sofá na minha bola, porque era mais confortável pra mim. E aí eu tava sentada na bola, mas já tava me incomodando, sabe? Tava muito pesado, então eu não conseguia ficar muito tempo sentada. Aí era umas 11 horas, 11h30 mais ou menos, eu empurrei a bola pra frente assim e fiquei com a mão apoiada nela e fiquei de cócoras, porque eu tava fazendo de tudo pra tentar fazer essa criança nascer, né? Então eu peguei e fiquei lá sentadinha de cócoras. E eu senti assim, sabe, como se fosse um balão estourando, só que sem o barulho e sem água também. Não era bolsa assim, sabe? Sem água. Só tipo, sabe? Ali embaixo. Eu pensei, opa, será que quando eu me abaixei, né? Será que eu fiz alguma coisa? Será que a criança desceu um pouquinho mais? O que é isso? Não saiu água, não saiu nada, então eu fiquei, tipo, tranquilo, né? Eu tava pesada, tava tudo doendo, tudo estralando, então pra mim tava normal. Aí o Bruno foi dormir, né? E eu fui me arrumar, eu fiquei mais um pouquinho, porque eu tava sem sono, tava dolorido. Não adiantava eu ir pra cama, porque eu só ficava rolando, mal dormia direito. E eu fiquei mais um pouquinho aqui, daí fui no banheiro me arrumar pra dormir, né? Escovar meu dente, fazer xixi, porque tinha que fazer 39 vezes por dia. E aí, quando eu sentei pra fazer xixi, tava tudo bem, né? Não tinha saído nenhum líquido, fiz o xixi. Daí quando eu fui levantar assim, começou a sair mais. Eu falei, tá, será que isso aqui é xixi? Daí eu tentei segurar assim, sabe quando a gente segura o xixi? Tentei segurar, não segurei. Falei, opa, isso aqui não é xixi. Isso aqui é água da bolsa. Eu fiquei mais um pouquinho lá, notei que começou a sair, né? Começou a sair. E aí eu levantei, continuou saindo. Eu falei, tenho certeza, é a água da bolsa. Mas eu não assustei o Bruno, não acordei ele, porque eu pensei, tá, começou a estourar a bolsa agora. Se eu não me engano, tem até 8 horas, 6 a 8 horas, se eu não me engano, pra esperar pra ver se vai desenvolver o trabalho de parto, né, sozinho. E como a minha primeira filha demorou muito, quando a bolsa estourou, eu tava com 2 dedos de dilatação, né? Então, demorou muito, sabe? E eu corri pro hospital. E por isso eu tive todas as intervenções, essa palavra é chata, de que aconteceu, né? Então, eu não queria ter aquilo. Eu tava morrendo de medo de ir pro hospital e ter todas as intervenções que teve no meu primeiro parto. Então eu falei, eu vou esperar, porque começou a estourar agora, eu não vou ir só amanhã, né? Vou ir só amanhã. Mas eu tinha orado muito para que Deus me ajudasse para ter um bom parto, para que fosse no melhor dia, com o melhor médico, no melhor horário, porque eu estava muito preocupada com a minha outra filha. Ela tem só 6 anos, então eu queria muito que fosse um parto assim da noite para madrugada, para que ela estivesse dormindo. Eu não queria que ela me visse saindo de casa para ter a irmãzinha, porque ela ia ficar muito ansiosa e eu tava com medo de demorar demais, porque o dela levou 8 horas e pouco e não evoluiu, e eu ainda tive que ir pra cesárea. Eu tava morrendo de medo de acontecer isso, eu ia ficar muito tempo sem ver ela, sem dar notícia pra ela e ela ficar agoniada e ansiosa, sabe? Eu não queria aquilo. Então eu orei muito para que o Pai Celestial me ajudasse a ter um parto rápido, se fosse da vontade dele, claro, né? Mas assim, tudo que eu queria, eu orei. Eu orei, pedi pra não ter laceração, pedi pro parto ser rápido, pedi pra ter o mínimo de dor possível, pedi pra aguentar a dor, pedi pra ficar consciente no meu parto, pra não surtar, né, no finalzinho ali do expulsivo. Pedi para que fosse o melhor médico quando eu estivesse indo para o hospital, que o Senhor preparasse tudo, sabe? Que não fosse num período de trânsito, porque eu moro em Itajaí e ia ter o bebê em Balneário. Então, tinha que pegar a BR, a 101. Imagine, né? Pegar a BR. Então, se fosse um horário de pico, eu ia estar lascada, né? Eu ia ter que sair 2 horas antes. E graças ao Pai Celestial não foi. Foi tudo do jeitinho que eu queria. Aí, então, eu não acordei o Bruno, falei, vou tomar banho, vou ver o que vai acontecer aqui no banho, né? E já entrei em contato com a minha amiga que ia ficar cuidando da minha outra filha. Disse pra ela,
estourou a bolsa, mas eu ainda não preciso que você venha, porque eu quero ver como é que vai evoluir. Eu acho que ainda vai demorar muito. Eu não tô com dor nenhuma, não tá com dor nenhuma, zero dor, sabe? Falei, vai demorar. Então, deixa as coisas prontas pra vir aqui ficar com a minha filha, mas não precisa vir já, tá? Fica em alerta aí, mas quando der eu te chamo, sabe? Quando precisar. Aí eu fui no banheiro e já começou uma dor. Falei, opa, uma contraçãozinha, leve, tranquilo. Uma contraçãozinha, eu falei, vou iniciar aqui o aplicativo do contador de contração, né? Tá, coloquei lá, enquanto eu fui tomar banho, veio outra. Daí eu fui tomar banho, continuando o banho, né? Veio mais uma, não tava doendo. Assim, tipo, ai, que dor, tá bem pouquinho, bem pouca coisa mesmo. Mas tava começando a vir mais seguida, né? E eu fiquei lá. Fiquei uns 30, 40 minutos no banheiro. E aquilo começou a apurar cada vez mais. Quando eu saí do banheiro, as contrações estavam de 4 em 4 minutos. E o aplicativo o tempo todo me alertando. Tá na hora de ir pro hospital, você tem que ir pro hospital, sabe? Aí eu falei, acho que agora tá na hora de acordar o Bruno, porque tá mais perto do que eu pensava. Eu fui, acordei ele ficou assim, todo assustado. Eu falei, calma, toma banho e vamos pro hospital, que tá na hora, tá? Quando ele entrou no banho, já tava dando de 3 em 3. E ele ia tomar banho ainda, né? Eu falei, você vai tomar banho? A minha contração tá de 3 em 3 minutos, Bruno, não vai dar tempo se você for pro banho. Eu tava de boa, sabe? Não vai dar tempo, só que eu fiquei preocupada de não dar tempo e eu ganhar o bebê em casa ou no carro sozinha, né? Falei, bora pro hospital. Então ele lavou o rosto, se arrumou, né? Minhas coisas estavam arrumadas, pegamos e fomos, né? A menina veio cuidar da minha filha, minha amiga, e de repente as contrações começaram de 2 em 2 minutos, 2 em 2. Daí quando eu entrei no carro, que a gente começou o processo pra ir, ela deu um pouquinho, uma espaçadinha, sabe? Ficou tipo de 3 em 3 minutos de novo, mas ela tava doendo mais. Não tava assim uma dor insuportável, mas tava incomodando já, sabe? Ok. Chegamos no hospital, em média 20 minutos, 18 minutos, mais ou menos, era madrugada, meia-noite, né? Um dia de semana, então tava bem tranquilo. Chegamos lá, começou a doer. Aí começou a doer. E daí eu tive que esperar o médico do plantão, que ele tava fazendo parto, né? Outros partos, só tinha um. E aí, um médico. E aí eu fiquei lá esperando. E quando eu tava esperando, a dor começou a apurar de novo. Rápido, de 2 em 2 minutos. E uma dor assim que eu não conseguia mais ficar sentada. Quando ela vinha, eu levantava, assim, sabe, da cadeira. Me forçava o braço, assim, na barra da cadeira e levantava, assim, me esticava pra frente. Tava doendo muito. Aí a enfermeira veio e me chamou, né, pra o doutor ir lá me ver. E ele foi lá, fez o toque. E ele disse assim, ó, olha, você já tá com 5 para 6 de dilatação. Tá indo muito bem. Falei, nossa, né? Tava muito melhor do que eu esperava, muito melhor. Mas eu cheguei de 5 para 6 com quase nada de dor. Mas ali a dor já tava pegando, sabe? Eu já tava tipo, sabe? E quando vinha a dor eu já não conseguia mais falar. Eu não conseguia mais falar com as pessoas. E a moça, enfermeira, daí disse assim, então vamos colocar você no cardiotopo pra monitorar o bebê. E eu sabia que tinha que ficar pelo menos 20 minutos parada, sem se mexer. Eu falei pra ela assim, tem que ficar parada, eu não vou conseguir ficar parada. Não vou conseguir ficar parada. E daí eu falava pra ela assim, ó, tá vindo mais uma. Eu ficava, sabe, acho que eu fiquei 5 minutos no cardiotopo. E eu falei, ó, tá vindo mais uma. E ela viu que tava apurando muito. Eu disse, ó, já vamos colocar você na sala de parto então, né? E daí a gente já prepara tudo lá. Me colocaram na sala de parto. Eu só cheguei lá. Eu precisava tanto no banheiro, eu precisava muito no banheiro, fazer cocô. Eu tava com muita vontade de fazer cocô. Só que, como eu tava com medo de fazer cocô, porque eu tava com medo que o bebê nascesse, que fosse à vontade, né? Porque muita gente diz que tem essa vontade quando tá pra nascer o bebê. E tem pessoas que têm bem antes.
Então eu fiquei com medo e falei pra ela. Só que como eu tava com 5/6, eu falei, tá bom, né? Vou fazer cocô, vai dar tudo certo, não vai sair bebê. Aí eu fui lá, fiz com dor, tava doendo, foi bem complicadinho, porque quando vem a contração você não consegue fazer força pra isso, né? E aí, mas eu só terminei de fazer o cocô, fui pro chuveiro, né? Tirei a minha roupa, fui pro chuveiro, pedi pra ela assim, você tem uma bola? Eu sou fã da bola de pilates, me salvou. Fui lá, fiquei me embalando, fiquei de 4 apoios. Eu não conseguia ficar sentada na bola, era dolorido pra mim ficar sentada, era dolorido ficar de pé, era dolorido ficar deitada. Eu não conseguia. A maneira que eu consegui ficar um pouco mais confortável foi ficar debruçada na bola, com a bola aqui, né? E de 4 apoios, né? Debruçada na bola, com os joelhos apoiados no chão e a água caindo bem aqui nas minhas costas, uma água bem quente. E eu deitei assim com a cabeça de lado na bola e ficava me embalando, sabe? E eu não conseguia falar nada. Eu fiz o plano de parto, pedi pro Bruno entregar lá no comecinho, quando tava falando ainda, sabe? Mas ali eu não conseguia falar nada. Eles me perguntavam as coisas, eu não conseguia nem o olho, eu não conseguia manter o olho aberto direito, sabe? E quando vinha a dor, eu só fazia... sabe? Até a dor passar. E mentalizando, uma menos, o meu bebê tá vindo, essa dor é a dor da vida, tá ótimo, sabe? Super plena, tava dando certo. Não tava surtando, não tava gritando, não tava nada. Não tava sentindo vontade disso. Se eu tivesse vontade, eu teria feito. Aí, né, eu comecei, quando eu tava sentindo a dor, eu fazia, de repente me veio uma vontade de fazer força, assim, o meu corpo fazendo força. Não eu fazendo força, o meu corpo. E eu fui acompanhando. Falei, dá vontade de fazer força, eu vou fazer força, né? Mas pensei, mas tá tão longe, será? Porque eu tinha recém-chegado no hospital, tava de 5/6, né? E, sei lá, tinha dado o que? Uma meia hora, 40 minutos, desde que eu cheguei aquela hora, né? E eu falei, mas, nossa, né? E aí, eu embalei, falei, não, vou seguir meu corpo sabe o que tá fazendo. Eu comecei a fazer força. E avisei a enfermeira, falei, tô com vontade de fazer força, né? Assim, quando a contração tinha ido embora, né? Falei, tô com vontade de fazer força. Aí ela disse, tá, vou fazer o exame de toque. Ela fez o exame de toque e não sentiu nada. Ela disse, tá, vou espera vir a força, daí eu vou fazer. Quando veio a força, eu disse, para, que o bebê vai nascer agora. Vai nascer aqui agora. Sabe? A única coisa que eu me arrependo é de ter ouvido ela e ter parado. Tá, porque eu queria ter o bebê lá no chuveiro, mas ela falou que não podia, por conta do coisa do hospital lá, e o médico não podia. Aí, tive que sair do chuveiro, naquela hora. E eu não queria me mexer, sabe? Eu sei que tem mulheres que tem que caminhar, que tem que andar, que tem que testar várias. Eu não queria me mexer, eu queria ficar daquele jeito até o bebê nascer, sabe? Quietinha, parada, em silêncio, sem nada, sem barulho, sem conversa, sem nada. Em silêncio. E só que daí, como ela falou aquilo, né? Eu me assustei e parei de ajudar no meu corpo, né? E aí eu dei uma regredida no trabalho de parto, sabe? E eu falei pra ela assim, ela me pediu pra subir na cama, eu falei, não quero cama, quero ficar no chão. Aí eu falei, tá, então me traz a banqueta então, por favor. E o Bruno sentou atrás de mim, né? Eu sentei na banqueta e o médico chegou. O médico, é porque você tem que fazer força, tem que ajudar e tal. E eu comecei, quando vinha a força, eu sentia que a força já não estava mais tão efetiva. Não tava que nem quando eu tava naquela posição, sabe? Que eu sentia que tava descendo, eu sentia descer. E aí, ali eu não tava mais conseguindo, não tava mais, sabe? Parecia que quando vinha a força, não tava do mesmo jeito. Eu falei, não quero ficar assim, vou ficar de 4 apoios. Aí o médico falou assim, então pode subir na cama. Eu fingi que nem ouvi, só virei, tirei a banqueta, virei, abracei o Bruno, né? E fiquei ali, de joelho no chão, como eu tava mais ou menos no chuveiro. Mas o médico, acho que ele tava com pressa, eu não sei o que tava acontecendo. Ele ficou me forçando a fazer força. E dizendo, o bebê já tá baixinho, o bebê já tá aqui pertinho, ele não pode demorar muito pra nascer. Sabe todo aquele de médico? Né? E eu tinha estudado muito
pra isso, pra aquele momento. E eu sabia que não era daquele jeito que ele tava falando, que tinha que ser logo, que tinha que ser já, que tinha que ser... Mas na hora, sabe, eu caí, eu cedi à pressão, sabe? Ele dizendo, se você prender o ar, fazer a força aqui em cima, você vai conseguir ajudar teu bebê a nascer, lá, lá. E quando eu fazia força, sabe, eu comecei a fazer força, vinha a contração, mas a contração estava mais fraca. E eu comecei a ficar preocupada. Eu acho que o meu corpo estava dando um tempinho, sabe? Que não era nada demais. Mas como ele estava falando, que o bebê tem que nascer, o bebê tem que nascer, a minha contração estava ficando mais fraca. Não sei se é talvez por causa dele falando, sabe? Eu comecei a ficar um pouco preocupada e comecei a fazer mais força eu mesma. E prender a respiração, e fazer a força, sabe? Eu sabia que não era pra fazer aquilo, que não era aquilo que eu tinha que estudar. Mas na hora, foi o que eu preferi fazer, sabe? Porque eu comecei a ficar preocupada, a contração começou a ficar mais fraca, sabe? Já não tava mais daquele jeito que tava antes. E eu comecei a ficar mais preocupada. Agora eu vejo, mas na hora eu não via, né? E o médico falando, faz força, faz força, faz força, 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 cada vez que vinha a contração. E eu comecei a cair naquela pilha, sabe? Mas foi apenas isso. O resto foi tudo do meu jeito. E aí eu fiz a força na hora que era pra cabecinha dela passar. Gente do céu, que dor! Aquele tal de círculo de fogo. É fogo mesmo, tá? É fogo. Parecia que tava colando fogo lá embaixo de mim, sabe? Foi muito dolorido. Mas eu fiz uma força. Daí na segunda força ela... Não, na mesma força. Eu fiz a força e na mesma força eu consegui pegar mais fôlego e fazer uma força maior. E ela saiu tudo junto, sabe? Não ficou ali, tipo, primeiro ser a cabeça, depois na próxima contração ser o corpinho e tal. Talvez por isso, eu acredito que por isso eu tive uma laceração. Foi bem pequenininha, mas eu tive a laceração, sabe? E às vezes eu fico pensando, sabe, se eu tivesse me ouvido mais, eu queria tanto ter falado pra aquele médico ficar quieto naquela hora. Mas como eu falei pra vocês, eu não tava conseguindo falar. Não tava, a palavra não saía da minha boca, meu olho nem abria direito. Eu tava tão concentrada naquilo que eu tava passando, sabe? Eu não queria intervenção, mas na hora eu não consegui falar pra ele, sabe? E por isso eu acredito, talvez não, né? Mas eu acredito que eu tive a laceração por conta disso, né? Mas foi assim, ela nasceu às 3h12, eu cheguei lá no hospital, era mais ou menos 1h e pouquinho, então meu trabalho de parto levou mais ou menos 2 horas, sabe? Foi ótimo, foi incrível, eu consegui controlar muito bem a dor com a respiração. Tudo que eu aprendi sobre a respiração e a mentalidade, o controle da dor, foi assim fundamental. Meu parto foi lindo, foi incrível, sabe? Só teve essa pequena interferência aí no final com o médico, mas assim, eu fiquei do jeito que eu queria ficar, na posição que eu queria ficar, eu fiquei no chão, não fiquei na maca, não precisei de anestesia, sabe? E eu sei que eu devo tudo isso ao estudo que eu tive antes do parto, sabe? Foi fundamental, porque eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia exatamente o que esperar, sabe? Eu consegui fazer a minha vontade, fazer o meu parto, sabe? Foi maravilhoso, o Senhor me ajudou muito, foi um parto muito rápido, né? Então, assim, a minha filha nasceu saudável, linda, de 2 kg 750 gramas, com 48 centímetros. Ela não nasceu muito grande ou muito pesada, sabe? Mas ela nasceu perfeitamente saudável, sabe? Nós duas conseguimos, sabe? Eu sei que eu tava aqui fora fazendo um trabalho de parto e ela tava lá dentro fazendo o trabalho do parto também para ela nascer, né? Porque é um trabalho em conjunto e nós conseguimos. Foi incrível. Ela nasceu com a luz baixinha, com o ar desligado, com uma playlist incrível, ao som de Nando Reis. Ela nasceu, sabe? Foi muito emocionante, foi um parto muito diferente do meu primeiro parto, sabe? E foi assim a realização de um sonho, sabe? E isso me deu muita força para fazer outras coisas depois, sabe? Para acreditar que eu conseguia. E foi realmente incrível, mas eu sei que só foi assim porque eu estudei muito. Porque respiração e concentração é fundamental para ter um bom parto, sabe? Eu tive pelo plano, então foi na parte particular,
mas eu acredito que se fosse pelo SUS, isso também ia garantir boa parte de um bom trabalho de parto, de uma experiência muito boa para qualquer pessoa, sabe? E você aprender a se defender, aprender a colocar teu plano de parto em prática, né? E defender aquilo que você quer, sabe? Eu só queria que o bebê nascesse logo naquela hora, sabe? Eu comecei a ficar um pouquinho preocupada porque é um médico, né? Em vez de ajudar, atrapalhou. Mas, enfim, ele quis ajudar do jeito dele, né? E foi só isso, assim, que eu mudaria, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu ia mudar é falar pra ele silêncio, por favor. Ia fazer as coisas no meu tempo, sabe? Ia continuar respirando bastante, não ia ficar prendendo o ar pro bebê sair mais rápido, essas coisas assim. Começou a ficar estressante, sabe? E o resto foi incrível. A única coisa que eu queria mesmo ter voltado era na hora que a enfermeira falou pra eu não fazer a força lá no chuveiro, não ter ouvido ela. Isso que eu devia ter feito, não ter ouvido ela e ter feito a força e ter ganhado lá mesmo. Nem que ela segurasse, que não parecesse médica não. Ia ser incrível, sabe? Mas eu percebi ali, sabe, o poder que tem a nossa concentração, nós mesmos, a nossa força de fazer isso, né, de parir uma criança. E quando tem intervenção, como as coisas ficam mais complicadas e difíceis, mesmo que as pessoas estejam ali para ajudar, muitas vezes acaba atrapalhando, sabe? Mas enfim, foi um parto incrível, foi muito legal essa experiência, assim. Legal não é bem a palavra, mas foi assim uma coisa tão magnífica, tão espiritual, sabe? Tão, me senti tão conectada com Deus e com a minha filha, sabe? Foi uma coisa tão diferente. Eu adorei mesmo, sabe? Mas por causa do estudo que eu fiz, sabe? E mesmo assim ainda teve algumas intervenções, então, né, ninguém tá salvo disso, mas quanto mais você tá preparado, mais você pode reagir e se proteger nesse momento, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude alguém, sabe? E fiquem bem. Tchau, tchau.